Todo mundo sabe na Bíblia que Jesus falou para Pedro: quando o cara cantar 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Pedro iria negar. Jesus já, antes do acontecido, Jesus já tinha falado: Jesus sabia de tudo. E na verdade, o que aconteceu? Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Imagine só, ele vendo tudo aquilo, participando da vida de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus Cristo. Então, o recado que eu vou dar aqui, até aqui, é que o Senhor Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, né? Nosso Pai. Ele pode confiar em nós. Quer dizer, Ele não pode confiar em nós. Nós podemos confiar nele. O que Pedro fez, não sei, mas ele, veja bem, ele andou com Jesus, ele podia, né, ter mais, mas não, ele não duvidou. Qual a conclusão? É que nós somos falhos. Só que vamos olhar para o outro lado. Jesus não é falho, Deus não falha. Então nós podemos confiar nele, mas eles necessariamente, vamos dizer assim, será que eles podem confiar em nós? Será que eles podem dizer assim: puxa, Pedro, você andou comigo? Como? Você vai ver. Mas só que Jesus já sabia, mas Pedro negou. É uma lição para mim, porque eu tenho que ver Jesus com outros olhos. Não posso ver dessa maneira que Pedro viu. Né? E no primeiro momento dizer: não, vou seguir, mas não. Em seguida ele negar. Imagine negar o Senhor Jesus Cristo. Não pode. Só que eu, continuando a história de Simão Pedro, o Pedro, que era pedra, que era duro, que era, vou voltar a imaginar ele no passado, né? Pessoas duras, assim, revoltadas, nojentes. Pedro era assim, os discípulos eram assim, o povo era assim, naquela época. Então, é uma lição para nós não podemos, nós temos que cuidar, sabe? Porque eu acredito que Deus pode confiar em nós. Desde que nós abramos o coração para Ele. Agora, o mais certo é nós confiar em Deus, nós confiar em Jesus Cristo. Esse é o correto. Nós temos que confiar. Nós temos que confiar nos passos do Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez, do que Ele é. Que Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para nós, para nos salvar, para nós ter uma vida. Até vou mais longe, para nós ter vida eterna. Para nós saber que a gente está passando nesse mundo, mas lá na frente nós vamos ter vida eterna. Então, o ponto, eu acho que Jesus não tem dúvida, ele pode confiar. Será? Ele está confiando no Pedro? Para Pedro falhou com ele. Então a lição para mim, para todos nós aqui, que a gente tem que fazer o possível para não falhar com Deus. Segui-lo, não negar. Procurar o caminho, a verdade e a vida que é Ele, para nós chegar aonde? Nós temos vida aqui na Terra e não passa de 120 anos, e depois disso nós vamos ter uma outra vida. Então é muito importante a gente ter isso na consciência, né? Glória a Deus. Mas vamos mais adiante. Simão Pedro, que é o Pedro, agora depois Jesus Cristo batizou ele de Pedro, que naquela época o Pedro era pedra, né? Dura ali. Ele se arrependeu. Tem uma passagem na Bíblia que a gente vê bem claramente isso, que depois que Jesus ressuscitou, eles estavam no mar da Galileia pescando, e Pedro viu Jesus, ele ficou emocionado, ele correu, foi até Jesus, arrependido, porque desde aquele momento que ele negou Jesus 3 vezes, ele não se sentiu bem. Isso é para nós saber também, que a gente tem que cuidar com isso. Nós não podemos jamais negar o Senhor Jesus Cristo ou esquecer do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar com Ele 24 horas por dia, 24, todo o tempo.
Senhor Jesus Cristo, para não negar, para não sair. Nós temos que ter a presença dele na nossa vida, porque ele é o dono do milagre, ele é o dono da vida. Deus deu para o Senhor Jesus Cristo todo o poder, não foi algum poder, foi todo o poder. E o próprio Jesus ressuscitou, está entre nós, ele vive. Então imagine nós em casa, nós temos lá filho, parente, tudo, mas perto de nós também está o Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que saber o que a gente leva, as atitudes que a gente leva nessa vida. A gente tem que estar com o Senhor Jesus Cristo, a gente tem que estar, ele está vivo. Tanto ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar o tempo, ninguém sabe o tempo, mas também fala que ele vive, mas onde ele vive? Não aqui, nós não estamos vendo ele vive dentro do coração de cada um de nós. Então se nós temos que florir o nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós, seguir o caminho reto, que é bem falado isso, a retidão, né? Não pecar, vamos dizer, é difícil, mas somos seres humanos, igual Pedro, igual o povo antigo. Pedro era muito bruto, então nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que seguir o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, era isso que eu queria passar para todos. Espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe a todos. Amém.